Para iniciar, então, eu já tenho o barbante na agulha. Eu vou fazer um cordão com 42 correntinhas. Eu vou fazendo as minhas aqui, aí quando eu chegar no final eu retorno. 42 correntinhas. Finalizando aqui, eu vou laçar e vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho para a próxima correntinha, um ponto alto. Na seguinte, um ponto alto, eu vou fazendo esta mesma repetição. Em cima de cada correntinha, eu coloco um ponto alto até eu chegar nessa primeira, aí eu retorno. Finalizando, então, todos os pontos altos em cima desse cordão, sem contar esse primeiro ponto alto que eu formei essa argolinha, que eu vou trabalhar em cima dele depois. Eu fiquei um total de 39 pontos altos. Dá uma conferida para ver se tá certinho, se você for fazer o mesmo tamanho que o meu tapete, tá bom? Então, eu fiz um ponto alto em cima da última correntinha, no caso, a primeira correntinha que eu comecei esse cordão. E agora, como é o tapete do pé do vaso, eu vou fazer a parte redonda dos bloquinhos somente de um lado. Desse lado, ele vai ficar a parte reta. Como é parte reta, eu gosto de fazer 2 correntes para dar a altura do ponto alto, que eu acho que ele fica mais retinho se fizer apenas 2. Viro meu trabalho para o outro lado. E essa parte do pé do vaso, ele vai ficar uma carreira de um lado, outra carreira de outro, uma carreira de um lado. Se você quiser fazer que ele fique somente de um lado, você tem que chegar no final da carreira, corta e arremata o barbante. Então, eu fiz as 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e trabalho ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa parte, penúltimo ponto alto. Eu não trabalho em cima desse último ponto alto por enquanto, então eu trabalho até esse penúltimo e retorno. Finalizei, então, todos os pontos altos conforme havia explicado. Cheguei nesse penúltimo e eu vou trabalhar agora de lado em cima desse último ponto alto. Eu vou fazer um total de 6 pontos altos em cima dele. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficou dessa maneira. Agora, eu vou trabalhar nessa outra lateral, ponto alto sobre cada ponto alto. Então, eu inicio em cima desse primeiro ponto alto, vou para o próximo e faço um ponto alto, sempre prestando bem atenção para não pular nenhum ponto alto, para não dar diferença no trabalho. Vou fazendo esta mesma repetição até esse último, aí eu retorno. Finalizei, então, toda essa carreira com os pontos altos, chegando até o último. Como eu falei aqui no início, sempre que eu for fazer essa parte reta, eu vou estar subindo 2 correntes. Se você achar necessário subir 3, que você está acostumada, pode estar fazendo 3 correntes. Eu gosto de fazer 2 porque eu acho que o trabalho nessa parte ele fica mais retinho, tá bom? Faço 2 correntes, viro meu trabalho para o outro lado e vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto até eu chegar nessa parte onde eu tenho esses pontos altos, os 6 pontos altos dessa parte, aí eu retorno. Finalizei, então, até o último ponto alto. Sempre observa certinho onde que você está trabalhando para não pular nenhum. Agora, eu tenho essa parte que eu fiz os 6 pontos altos. Eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada um. Então, no primeiro, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. No segundo, 2. E vou ficar um total de 12 pontos altos, como eu vou trabalhar 2 para cada. Finalizando, então, todos os pontos altos, no total de 12, agora eu já inicio a parte da outra lateral. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada até esse último, aí eu retorno. Fiz então até o último ponto alto. E agora, a partir dessa carreira, eu vou começar trabalhando a parte dos bloquinhos de 2 pontos altos. Eu vou subir
duas correntes, viro meu trabalho e venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Aqui também, na parte dos bloquinhos, eu vou estar subindo duas correntinhas também. Então, eu fiz o próximo ponto alto, agora faço uma corrente, pulo um ponto de base e vou para o seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, vou para o seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. E vou fazendo esta mesma repetição com os bloquinhos de dois pontos altos, sempre separados por uma corrente, pulando um ponto de base. Eu vou fazendo esta mesma sequência até eu chegar nessa parte onde eu tenho esses aumentos, que eu fiz os dois pontos altos juntos, aí eu retorno. Finalizando aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloquinhos de dois pontos altos. Se você iniciou com a mesma quantidade de correntinhas que eu iniciei, vai dar esta mesma quantidade de bloquinhos. Faço uma corrente e notem que antes de iniciar esses dois pontos altos que eu fiz da parte do aumento, eu tenho um ponto alto. Então, eu vou pular esse, vou em cima do primeiro ponto alto do aumento e faço um ponto alto. No segundo, eu vou fazer um aumento, dois pontos altos no mesmo espaço. Ficando, então, um bloquinho de 3. Faço uma corrente. Nessa parte, eu não vou pular nenhum ponto alto, eu já venho no próximo, ó. Eu tenho, ó, esses dois pontos altos juntos, que eu fiz a parte do aumento. No primeiro, eu trabalho um ponto alto e no segundo, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente, venho em cima do próximo, um ponto alto. No seguinte, dois pontos altos juntos. Então, aqui nessa parte onde eu tenho os aumentos, eu vou formar bloquinhos de 3 pontos altos, pelo motivo que eu vou ter um aumento em cada bloquinho, sempre separados por uma corrente. Eu vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar em cima desse último bloquinho dos aumentos, eu retorno. Finalizando, notem que eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos nessa parte dos aumentos. Agora, eu faço uma corrente, já cheguei na parte da lateral. Eu vou pular um ponto alto, vou para o próximo fazer um ponto alto da mesma forma que eu trabalhei nessa outra lateral. Então, eu fiz um ponto alto, venho em cima do próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base no seguinte, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma corrente, pulo um, inicio fazendo bloquinhos de 2 pontos altos, um para cada de base, sempre separados por uma correntinha e sempre pulando um até o final dessa parte, aí eu retorno. Finalizei, então, com a mesma quantidade de bloquinhos que eu fiz aqui desse outro lado. Deu certinho, ó. Eu fiz o bloquinho, pulei um ponto alto e finalizei com os 2 pontos altos. Só uma dica aqui, notem que os pontos altos, ele tem tendência de ir ficando tombadinho para esse lado que eu estou fazendo. Então, cada carreira que você for fazer, você passa a mão do lado contrário, ó. Ele está tombado para esse lado, então, eu vou passar a mão para esse lado. Aqui ele está tombadinho para esse, eu passo a mão para esse lado. Não precisa esticar, você só vai ajeitar para o seu trabalho ir ficando reto nessa parte, que geralmente é a parte que ele vai ficando tombadinho para um lado. Se você for passando a mão, ele já vai se ajeitando para ficar reto essa parte, tá bom? Então, agora eu vou fazer 2 correntes. Toda vez que eu for subir essa parte, eu estou fazendo 2 correntes. A partir de agora, dessa carreira, vai ser a mesma repetição. O que vai mudar vai ser somente nessa parte dos aumentos. Então, eu sempre vou subir 2 correntes, viro o meu trabalho, em cima do próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma corrente.
Aqui eu tenho um bloquinho de 2 pontos altos. Em cima do primeiro, um ponto alto. E em cima do segundo, um ponto alto. Uma corrente. E vou repetindo esta mesma sequência, bloquinho em cima de bloquinho, sempre separados por uma corrente, até eu chegar nesse último. Quando eu estiver aqui, eu retorno para dar sequência nessa parte dos aumentos. Fiz, então, os bloquinhos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, em cima de cada bloquinho da carreira anterior. Agora, eu vou fazer uma corrente, ó, fiz uma correntinha, e para dar início a essa parte dos aumentos, eu vou fazer. Notem que essa parte do tapete do pé do vaso, eu vou fazer uma carreira do lado direito, uma carreira do lado avesso. Caso você esteja fazendo sempre do lado direito, chegando no final, cortando e arrematando, iniciando do outro lado, como eu expliquei no início, você pode estar fazendo normalmente. Em cima do aumento, você vai fazendo o aumento. Como eu vou fazer uma carreira do lado direito, outra do lado avesso, vai ter uma diferença aqui. Notem aqui, desse lado, do lado direito, eu tenho na carreira anterior 2 pontos altos, onde eu iniciei os aumentos. Nessa próxima carreira, em cima do primeiro eu fiz um ponto alto, em cima do segundo eu fiz 2 pontos altos, formando o meu aumento. Como eu estou nessa carreira, eu estou do outro lado, do lado avesso. Notem que eu sempre vou me atentar onde que eu fiz o aumento e vou fazer o aumento em cima. Então, nessa volta, eu tenho o meu aumento no início. Se eu virar, eu vou ter o aumento no último. E desse lado, eu tenho aumento no primeiro. Então, sempre vou fazer aumento em cima do aumento, do lado que estiver o aumento, para dar certo, para ficar reto o meu trabalho, tá bom? Somente no tapete do pé do vaso vai ser dessa forma. No tapete da pia e na tampa do vaso vai ser da forma que eu explicar certinho no vídeo, tá ok? Então, eu venho. Como eu tenho aumento desse lado, eu vou fazer um aumento nesse primeiro. Então, eu faço 2 pontos altos em cima desse primeiro ponto alto. 1, 2. E nos próximos desse bloquinho, eu vou fazer um ponto alto para cada. Ficando com 4 pontos altos nessa volta. Uma corrente inicia o próximo bloquinho. Sempre cada bloquinho vai estar separado por uma correntinha. Aí você consegue se localizar certinho. Como eu tenho, nessa volta, eu vou fazer um aumento no primeiro. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no primeiro. E repito um ponto alto para cada do restante. Uma corrente. É sempre bom você não pular o vídeo para você se atentar bem nessas dicas para o seu trabalho ficar igual o que eu estou ensinando, tá? Venho no primeiro, vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. No segundo e no terceiro, um ponto alto para cada. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição, uma corrente de espaço, até esse último grupinho eu retorno. Fiz até o último bloquinho dos aumentos. Agora, eu já inicio a parte da lateral. A parte da lateral vai ser feita da mesma forma que eu fiz desse lado, com a mesma repetição. Então, eu faço uma corrente de espaço, aqui em cima desse bloquinho eu trabalho um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. Uma corrente de espaço em cima do próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição, na parte da lateral não tem aumentos, vai ser feito bloquinho em cima de bloquinho, separados por uma corrente, até eu chegar nesse final. Chegando no final, eu faço bloquinho em cima de bloquinho, subo 2 correntes, viro o meu trabalho, retorno com a mesma repetição, bloco em cima de bloco, separados por uma corrente. Quando eu chegar novamente nessa parte dos aumentos, eu retorno para dar mais uma explicação. Finalizando, então, eu fui e retornei com as carreiras de bloquinhos. Agora, eu fiz uma corrente e já dou início à parte dos aumentos. Notem que desse lado, o aumento ficou nesse último
ponto alto. Você precisa observar sempre essa parte, faz bem atenta, principalmente nessa parte dos aumentos. Nessa carreira, eu tenho aumento no último, então eu faço um ponto alto para cada, independente quantos eu tenho nessa parte. Sempre vai ser essa mesma repetição. Eu vou fazer um ponto alto para cada até eu chegar no último. Chegando aqui no último do aumento, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, essa carreira eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima será 6, na seguinte 7, e assim por diante vai ser a parte dos aumentos, sempre se atentando aqui. Sempre separados por uma corrente. Notem que eu tenho aqui o segundo grupinho, eu vou fazer um ponto alto para cada, e como essa volta, o meu aumento é lá no último, eu vou fazer um aumento em cima do último. Ó, tenho aqui, vou fazer 2 pontos altos em cima desse último, ficando dessa maneira. Então, vou fazendo esta mesma repetição, sempre separados por uma corrente, até o final dos grupinhos. Chegando aqui na lateral, eu vou fazer uma corrente, inicio fazendo a parte dos grupinhos de 2 pontos altos, um bloquinho em cima de cada um, né? Até eu chegar no final. Então, nas laterais eu não tenho aumento, onde eu vou ter aumento vai ser somente nessa parte. Faço até o final, faço 2 correntes, viro o meu trabalho, retorno com a mesma repetição. Chegando aqui nesses grupinhos, eu vou ter a parte dos aumentos. Notem que quando eu virar o meu trabalho, os meus aumentos serão no primeiro. Então, eu vou iniciar já com um aumento, fazendo 2 pontos altos no primeiro e um ponto alto para cada, uma corrente. 2 pontos altos no primeiro, um ponto alto para cada, uma corrente. Se atenta muito essa parte que eu não vou explicar o restante, porque vai ser a mesma repetição. Aqui nas laterais, bloquinho em cima de bloquinho, separados por uma corrente. E aqui nessa parte dos aumentos, vai ser a mesma repetição. Eu tenho, sem contar essa parte dos pontos altos, contando somente a parte dos grupinhos dos bloquinhos de 2 pontos altos aqui da lateral, eu tenho 1, 2, 3 voltas, ó, estou fazendo a terceira volta. Eu preciso ficar um total de 8 voltas. Voltas, como eu já expliquei na outra videoaula, é a volta completa, ó. Toda essa volta. Então, eu tenho 1, 2, 3, né, iniciando a terceira, eu preciso ficar um total de 8 voltas desta mesma, sem contar essas de pontos altos. E aqui sempre se atentando que cada carreira eu vou ter um aumento. Quando eu fizer a 8ª, eu retorno para dar continuação ao nosso tapete do pé do vaso. Finalizando, então, todas as voltas que eu havia explicado, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas no meu trabalho, ó. De cada lado ficou assim. Aqui sempre foi aumentando. Cada carreira que eu fiz um aumento conforme expliquei. Quando eu estou desse lado, faço um aumento aqui. Quando estou do outro lado, desse outro lado. Então, eu creio que esteja bem clara essa parte, que você conseguiu fazer certinho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que assim que possível estarei respondendo. Finalizando aqui com um ponto alto. Agora, eu vou fazer aquela parte que fica para encaixar no pé do vaso. Para fazer, eu vou fazer um cordão com 26 correntinhas. Então, eu finalizei o ponto alto e já inicio fazendo as correntinhas. Vou fazer as minhas, aí eu retorno. Fiz, então, o cordão com as 26 correntinhas. Agora, eu preciso fazer aqui do outro lado um cordão também. Agora, eu vou cortar essa parte. Eu corto, então, essa ponta. Vou fazer um nozinho. Que depois eu vou trabalhar em cima desse cordão. Como eu preciso fazer dos dois lados, eu corto essa parte. Então, eu venho em cima, notem que eu fiz o cordão desse lado e venho nessa outra ponta, nessa parte, em cima dessa terceira correntinha, eu vou prender o meu barbante. Ponto baixíssimo, e da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, eu vou fazer 26 correntinhas também.
Feito as 26, agora eu dou uma ajeitada nessa argolinha para que fique todas do mesmo lado, ó. Eu puxo assim, para ela ficar todas do mesmo lado. Eu vou laçar e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu venho e faço um ponto alto. Como eu vou trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos, como eu estava trabalhando aqui, então eu já tenho 2, ó. Tenho esse e esse que eu fiz. Agora, eu faço uma corrente, laço, pulo uma correntinha, vou para a próxima e vou fazer um ponto alto. Na seguinte, outro ponto alto. Uma corrente de espaço, laço, pulo uma correntinha, na seguinte, um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Uma corrente e vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar próximo a esse bloquinho, aí eu retorno. Finalizando, então, chegando próximo a esse bloquinho, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. Se você fez a mesma quantidade de correntinhas, eu vou ficar com 8 bloquinhos nessa parte. Notem que eu tenho essa parte onde eu prendi o meu barbante com ponto baixíssimo e tenho uma correntinha depois desse ponto alto. Eu vou fazer uma corrente, laço, pulo essa correntinha e vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto da carreira anterior. Laço, eu já pego essa ponta e deixo aqui por trás e vou trabalhando em cima dela para poder arrematar. Venho em cima do próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo essa correntinha, vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Notem que agora eu vou trabalhando a mesma repetição. O importante é chegar em cima desse bloquinho, desse primeiro bloquinho e dar certo com uma corrente de espaço, dá certinho. E agora eu vou fazendo bloquinho em cima de bloquinho, sempre separados por 2 correntes, como eu vinha trabalhando já. Quando eu chegar nessa parte dos aumentos, eu retorno. Finalizando, então, ficou dessa forma. Cheguei, fiz uma correntinha antes de iniciar essa parte dos aumentos. E aqui eu acredito que não tem dúvida. Como eu tenho o aumento nessa primeira parte, eu vou fazer o aumento no início do bloco, conforme eu venho trabalhando nas outras carreiras. Faço um ponto alto para cada, uma corrente, inicio fazendo 2 pontos altos, um ponto alto para cada, uma corrente, da mesma maneira que eu venho trabalhando. Faço por toda essa parte, chegando aqui no final do último bloco, eu faço uma corrente, inicio os bloquinhos em cima de cada bloquinho. E notem que agora eu vou ter esse cordão depois que eu finalizar os bloquinhos. Então, eu faço até esse último bloco, aí eu retorno para dar uma explicação como que vai ser feito no cordão. Finalizada, então, toda essa parte, antes de iniciar o cordão, a parte que eu fiz as correntinhas, eu fiz, então, o bloquinho em cima do bloquinho da carreira anterior e vou fazer uma corrente. Vou da mesma forma, vou ajeitando ele para ficar sempre do mesmo lado. Pulo uma correntinha, vou para a seguinte, vou fazer um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo uma, na próxima, um ponto alto, na seguinte, outro ponto alto. Uma corrente e vou fazendo esta mesma repetição até o final do cordão, aí eu retorno.